Olá, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Araceli Fagundes e se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Conforme eu prometi, hoje nós vamos falar sobre o homem Peter Pan. Lá na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 3, traz um conselho que Davi vai deixar para o seu filho Salomão, que iria assumir o seu trono. E ali Davi fala para Salomão: seja forte e seja homem. Mas o que é que isso tem a ver com o homem Peter Pan? O homem Peter Pan é justamente o contrário disso. O homem Peter Pan, ele está na faixa dos seus 30 anos ou mais e ele se recusa a sair da adolescência. O homem Peter Pan, ele vive na terra do nunca, onde ele nunca vai crescer, onde eternamente ele vai ter privilégios sem ter que ter responsabilidades. Mas nós vamos ainda adentrar um pouco mais sobre o comportamento do homem Peter Pan. Mas antes nós iremos avaliar o que pode ocasionar este comportamento em um homem. Claro que eu não tenho intenção de esgotar este assunto em um vídeo tão curto. Mas uma das coisas que nós observamos na história de um homem que se transformou em um homem Peter Pan é que ele foi uma criança que passou por uma superproteção. Sabe aqueles pais que lutaram muito para conseguir algo na vida, para construir um patrimônio, e aí eles falam assim: meu filho nunca vai passar pelo que eu estou passando? E eles pegam ali aquela criança, colocam dentro de uma redoma e cercam de todo tipo de cuidado de forma excessiva, de forma que a criança ela se desenvolve sem entender o que é a vida real, sem receber não, sem enfrentar nenhuma frustração. Então ele vai crescer desta forma. E um outro fator é o excesso de mimo. Seja porque uma avó mimou demais, não que todas as avós sejam iguais, mas vocês podem acompanhar casos como esse, né, em sua família, em sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, ou porque a mãe deu muito mimo por consequência de sua carência afetiva. Ela vem de um histórico de relacionamentos muito ruins, ou então ela não tem um bom relacionamento com o pai dessa criança, então ela projeta nesta criança toda a sua carência. E ela pega aquele ser que deveria ser educado para enfrentar a vida como se fosse o ursinho de pelúcia dela, como se fosse algo dela ali para sempre, de posse dela. E aquele menino se torna mimado, inseguro, não consegue fazer nada sem autorização da mamãe. Você com certeza conhece casos assim. E este é apenas alguns dos fatores que podem desenvolver essa característica de homem Peter Pan em alguns, não é, na nossa sociedade. Aí você pode pensar: Araceli, mas a pessoa que passou por isso, ela não tem culpa. E eu realmente tenho que concordar com você, porque ninguém escolhe a família que vai nascer. Mas uma vez que já somos adultos, cabe ao adulto formar-se. Nós temos que entender, não é, onde houve a falha na nossa família, na nossa educação, para com estudo, autoconhecimento, muita busca, né, um caminho aí, né, que iremos traçar daí por diante, buscar corrigir essas falhas em nosso caráter. E quais são as consequências de uma educação que ocasionou a formação de um homem Peter Pan? Este homem, ele vai ter dificuldades em lidar com responsabilidades. Ele não assume as consequências dos seus atos. Se ele faz um filho, é para alguém criar, não é para ele criar. Se ele empresta dinheiro, a pessoa tem que entender que ele não tem para pagar. A data que ele quiser, ele paga ou não paga nunca. É como se toda a humanidade existisse para servir essa criatura. E ele não deve nada a ninguém. Ele quer ter privilégios sem arcar com nenhuma responsabilidade. Qualquer pessoa normal sabe que quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. Ele não consegue assimilar isso. Ele existe para ser servido. Ele foge de problema, né? Como por um milagre. Se ele conseguisse casar, é aquela pessoa que nas dificuldades matrimoniais, na dificuldade da educação do filho, na falta de dinheiro ou algo que o desagrade, ele desaparece de casa.
ele abandona aquela família. Ou então, ainda que ele não abandone a família definitivamente, mas ele passa o dia com os amigos, passa o dia em bar, passa o dia no futebol. Ele corre do enfrentamento. É como se nada daquilo ali fosse responsabilidade dele. Ele tem o foco na curtição. Alguns alimentam o culto ao corpo. Ele não cuida da esposa, ele não cuida dos filhos. Mas ele é cheio de suplemento, melhor academia, gel no cabelo. Ele vive para ele. Tem um apego doentio à mãe. Tem 30, 40, 50 anos, mas não pode fazer nada sem o consentimento, sem o aconselhamento, sem a permissão da mãe. E tem mães que continuam alimentando esse tipo de conduta, já participaram da atrofia da formação desse ser humano na infância e carregam isso até a fase adulta. Não tem relacionamento que por um milagre essa pessoa entre, que ela não vá se meter, que ela não vá perseguir esta nora. Então a mulher já tem a vida transformada no inferno, seja pela convivência com uma pessoa como essa, seja pela constante interferência dessa sogra que se nega a abrir mão do ursinho de pelúcia dela. E aí começa agora a entrar a frustração da mulher que entra em uma situação como essa. Ela acha que ela vai conseguir suprir tudo que a família fazia por ele. Ela vai ser o tudo na vida dele. Ela vai permitir que ele sugue todas as suas forças e energias, e ela tem esperança de lá na frente ser reconhecida. Lá na frente ele vai ver como eu o amei e vai me amar da mesma forma. Só que isso não vai acontecer, porque o homem Peter Pan, ele não tem honra. Ele vai te largar, ele vai te trair. Ele não tem palavra, ele não tem responsabilidade. Então, lá na frente, você vai se ver esgotada, doente, com doenças psicossomáticas e pensando no que foi que eu errei. Você não errou, filha. Não em amar, não é? Mas, infelizmente, você, de repente, alimentou o lado criança dele. Porque quanto mais você se comporta como a Wendy, do desenho do Peter Pan, que é a menina que começa a se apaixonar ali por ele e começa a querer trazer ele para a realidade, botar na cabeça dele um pouco de responsabilidade, fica cuidando de tudo para ele. Quanto mais você se comporta como a mamãe, como a vovó, como a Wendy, mais ele vai se comportar como o Peter Pan, mais infantil ele vai se tornar. E você sempre vai ser criticada, sempre vai ser humilhada. Nada que você fizer vai estar bom, porque ninguém consegue ser perfeito em tudo. E sem falar que você nunca vai estar à altura da mamãe e da vovó. Então é uma guerra totalmente desleal. E falando em eternidade, você ainda pode estar colaborando para a perdição dessa pessoa. Porque pensemos, o que é que nós vamos levar deste mundo? Bens materiais? Esse corpinho que a gente cuida, que a gente malha, isso tem o seu valor. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tem que ser realmente cuidado. Mas quando morrermos, ele vai virar pó. Todos os nossos bens, tudo aqui vai ficar. E iremos apenas enterrado com uma roupa que a gente nem vai escolher normalmente. Vão colocar na gente e seremos enterrados. O que é que a gente leva dessa vida? Apenas tudo que nós construímos, né? Tudo que nós fizemos pelo nosso próximo, as benfeitorias que fizemos neste mundo, né? Deixaremos aqui as nossas memórias, e isso tudo vai construir o nosso caráter. O nosso caráter, ele é constituído a partir de cada escolha, mínima que seja, do nosso dia a dia, boa ou má. Nós estamos construindo um bom ou um mau caráter. Agora imagine um homem que se nega a viver aquilo que ele tem que viver, cumprir o seu propósito, o seu papel para a sociedade, na humanidade. Que caráter ele tem para apresentar? Você pode até, achando que está amando, que está cuidando, estar participando da perdição deste homem. Aí você pensa, mas Araceli, todo mundo tem solução, todo mundo, se quiser, pode mudar. Claro que pode, mas é se quiser. Ninguém muda ninguém. Essa pessoa não vai mudar enquanto ela não tiver a consciência que ela necessita mudar.
E aí entra a questão que o homem Peter Pan ele se acha o máximo, a opinião dele é soberana. Por um milagre ele pode vir a entender a necessidade que ele tem de uma ajuda terapêutica e da ajuda de Deus na transformação do seu caráter. Como você pode ajudá-lo se você já é casada, aproximando mais de Deus e você e ele participando de terapia. Mas se você já é solteira, você pode aconselhar a procurar ajuda psicológica, a se apegar mais com Deus, mas se você perceber resistência, soberba, apego demais à mamãe, querida, você está na hora de você sair dessa com mais facilidade. Você não precisa carregar este fardo para o resto da sua vida. Pense direitinho no que você vai fazer, porque cada escolha sua vai trazer consequências para a sua vida e a maior prejudicada das suas escolhas certamente vai ser você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você se sentiu auxiliado ou conhece alguém que pode ser auxiliado por esta mensagem, por favor, compartilhe para que tenha um maior alcance, tá ok? Um forte abraço. Tchau, tchau.